Fala galera, Falcão na área. Queria dizer para vocês que estamos de volta com o quadro Falcão Responde. Aqui nós iremos tirar todas as suas dúvidas. A gente já tem algumas que vocês já mandaram. As perguntas que eu vou responder hoje são das últimas caixinhas de perguntas que eu coloquei nos stories. Mas fiquem atentos, todas as vezes que eu colocar o Falcão Responde, estamos disponíveis para poder responder novas perguntas. A primeira pergunta de hoje é da Jessie Almeida e ela comentou dizendo que tem dor lombar constantemente e já fez vários exames e não diagnosticou nada. O que fazer? Jessie, é bem comum isso, parece algo difícil de se explicar, mas não é. Não necessariamente você ter dor na lombar ou até diagnosticar algo na lombar quer dizer que você tem alguma lesão, alguma disfunção propriamente dita na lombar. Como eu estava falando aqui antes, existem disfunções, por exemplo, de pé que podem afetar na sua lombar o posicionamento, se o pé pisa mais para dentro ou mais para fora, se o posicionamento dos seus joelhos, do seu quadril, tudo isso é importante a gente investigar, tá bem? Então, não é porque você tem dor na lombar que existe algo na lombar. A segunda pergunta de hoje é da Deise Silva Salles. E ela pergunta se a escoliose tem cura. Deise, basicamente existe uma subdivisão de dois tipos de escoliose, a estrutural e a funcional. Basicamente, resumindo, a estrutural ela deforma, tem uma deformidade óssea. Isso pode ser ou congênito, que é quando a pessoa nasce com isso, ou adquirido. A estrutural a gente não consegue tratar. Já a funcional, ela é um desequilíbrio apenas da função, ou seja, os ossos estão preservados, mas a partir do momento que você exige uma função da coluna vertebral, ela consegue realizar corretamente. E como é que a gente consegue diferenciar isso? Uma escoliose estrutural, o paciente vai estar com um desequilíbrio tridimensional, uma mistura de 3 movimentos, ou flexão ou extensão, com inclinação e rotação. Então o paciente vai estar dessa forma. Quando eu peço para ele tocar no chão, se ela for estrutural, nada muda na formação, na estruturação da coluna do paciente. Ele continua tronchinho, enfim, continua com esse tipo de movimento do começo ao fim. Já na funcional, quando ele está reto, ela aparenta esteticamente, mas quando você abaixa, ela vai criar uma coisa que a gente chama de gibosidade. Essa gibosidade, se ela some quando você está de pé, isso é considerado funcional. Essa sim a gente vai poder tratar. A terceira pergunta de hoje é do meu amigão Vitor Augusto, e ele perguntou, comentando, dizendo que sente dor na lombar e essa dor ela irradia para a perna. Então, Vitor, é extremamente importante a gente falar que cada tecido do nosso corpo ele dói de uma forma diferente. E existem características perante a forma que você caracteriza a sua dor que me determina quais são os tecidos que estão afetados. A sua característica ela pode ser justificada de duas formas. Na grande maioria das vezes as pessoas pensam e a gente acaba sendo levado a pensar primeiro na parte neural, porque uma dor neural ela tem uma característica onde você diz o trajeto que você está sentindo, por exemplo, dói aqui. Você desenha o trajeto do nervo no corpo, seja no braço ou na perna, e ela pode dar uma dormência, formigamento ou perda de força. Isso é uma dor de característica neural. Se você tiver esses parâmetros, se você sentir isso, é importante fazer uma avaliação e a gente tratar esse nervo. Mas pode ser uma que a gente chama de dor referida, que é uma dor muscular. O músculo, quando ele entra em disfunção, quando ele tem um ponto de tensão, por exemplo, ele pode gerar uma dor à distância. Uma característica clássica de pessoas que podem achar que tem uma dor ciática e, na verdade, é uma dor referida muscular,
é do músculo piriforme. É um músculo que fica por baixo do músculo glúteo máximo, que é o que faz a grande massa do bumbum, que ele vai ter a dobrinha do bumbum lá embaixo, no caso. Abaixo desse músculo existe um músculo chamado piriforme. Esse músculo, quando ele entra em disfunção, ele gera uma dor similar a uma dor de ciático. Então é extremamente importante a gente conseguir diferenciar isso. E aí na avaliação existe um teste que a gente faz exatamente essa diferenciação. É uma dor muscular ou é uma dor neural? Mas aí precisa avaliar. A próxima pergunta de hoje é do meu mano, Eduardo Falcão, perguntando e pedindo para a gente falar um pouco mais sobre síndrome do túnel do carpo. Você já ouviu falar? Conhece? Então, a síndrome do túnel do carpo, basicamente para você entender, é uma disfunção, uma patologia do punho. Basicamente o nome túnel do carpo, ele é feito porque existe uma estrutura que interliga esses dois ossinhos da mão, que através dessa ligação entre esses dois ossinhos, ele cria um túnel, de fato, para passagem de tendões, de ligamentos, de vasos, de nervos, por isso que é chamado de túnel. Primeiro explicando o que é o túnel. E essa síndrome, basicamente, existe alguma inflamação de algum tendão, de algum nervo que passa nesse túnel e que isso faz com que as pessoas tenham dores. Dependendo do que for, por exemplo, se for um nervo, a pessoa pode perder força na mão. Se for misturar isso com a parte vascular, vai ter extremidades mais frias. E aí, como é que a gente faz o tratamento disso? Na medicina tradicional, é feita uma cirurgia onde é retirado essa estrutura que interliga esses dois ossinhos da mão, e isso dá liberdade para que, mesmo que eles estejam inflamados, não ter nenhuma restrição. Mas na osteopatia, basicamente a gente vai entender o que está levando esse nervo, ou esse tendão, ou esse músculo estar inflamado, para daí a gente saber como a gente vai tratar. Então, não existe uma receitinha de bolo. A gente tem que entender o que está gerando essa inflamação para a gente saber o que a gente vai fazer. Beleza? É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Teremos outros encontros para produzir cada vez mais conteúdo para o Falcão Responde através das perguntas que vocês mandam. Então, não deixe de mandar nos comentários abaixo e aguardamos vocês nos próximos episódios. Valeu!